Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 211 que a gente grava nesta sexta-feira. Antes de entrar no fim de semana, nós vamos falar sobre algumas notícias nesse começo de programa, se aprofundar um pouquinho mais na crise do Tottenham, que está prestes a ser rebaixado, ou pelo menos está brigando forte a favor do rebaixamento. Na maioria dos clubes briga contra o rebaixamento, o Tottenham tem brigado bastante a favor do rebaixamento. Também vamos dar uma passada pelas Copas Europeias, né, que rolaram ao longo desta semana. Eu estou aqui com o Felipe Lobo e também com o Leandro Stein, que deu uma passadinha aqui para dar um oi para vocês. Bom, Bom te gente, ver, amigo. bom te ver, bom ver vocês dois também. Uma passada rápida, porque, enfim, só para dar uma despedida de todos aqui, de vocês dois, que carregarei para o resto da vida no meu coração, e também para os ouvintes, né, para os apoiadores, para a gente que acompanha nosso trabalho há tanto tempo. Esta é minha última participação no meio-campo, é uma decisão que, enfim, já vinha sendo tomada há muito tempo, né, desde quando a gente começou o meio-campo. Eu sabia que não ia ser um projeto tão longo assim, tinha muita coisa se passando na minha cabeça. Até colocava a Copa de 2026 como um ponto importante assim nessa caminhada com o meio-campo, mas eu resolvi sair antes. Enfim, essa é a minha última participação. Talvez volte para uma participação durante a Copa do Mundo, mas queria fazer essa despedida, queria, enfim, agradecer a todos, agradecer sobretudo a vocês por toda essa parceria também, e a mim e Matias, que não estão aqui, mas que são super importantes, que são amigos muito além do que a gente grava aqui diante das câmeras. E só para levantar alguns pontos também que eu acho importantes, que essa é uma decisão totalmente pessoal, assim, com razões que são minhas, que não tem necessariamente a ver com questões mentais, né? E acho que é importante ressaltar nesse ponto, porque muitas vezes eu vejo não só ouvintes, né, as pessoas no geral querendo especular sobre estado mental, saúde mental das pessoas e não transparece, assim, às vezes a gente pode estar mal e não transparecer e, sei lá, comparem, vou até me expor um pouco, mas em 2021 para 2022 eu estava péssimo mentalmente em relação à depressão em si e continuei gravando os programas. Acho que fisicamente talvez vocês possam até perceber como eu estava diferente naquele momento, se vocês forem assistir os programas da Trivela na época da Eurocopa. Enfim, eu não estava num estado bom, mas continuei gravando e agora estou num estado ótimo. E talvez até por estar nesse estado ótimo eu tomo essa decisão de sair. Então, assim, não especulem de coisas que vocês não sabem se as pessoas não falarem. Outra coisa que eu queria dizer também é, eu vi algumas pessoas nos últimos programas, eu leio os comentários e eu continuo ouvindo, e algumas pessoas falando, vocês têm obrigação de falar o que está acontecendo, porque só está o bom seu Lobo no programa. Bem, gente, a gente não tem a obrigação de falar quando às vezes é uma decisão pessoal, quando é outra coisa que está acontecendo, quando a gente não quer expor necessariamente qual é o ponto que nos leva a tomar uma decisão qualquer de estar fora ou estar dentro de um programa, seja por um momento ou seja em definitivo. Sim, é uma série de fatores, é uma série de conversas, enfim, que eu tive com o Lobo, com o Bonsa, com o Matias, com o Yamin durante esses últimos tempos. E assim, quando a gente está aqui no programa, a gente está disponibilizando o nosso trabalho. E é uma relação que acho que é bem bacana, bem sadia, de discutir sobre futebol, mas com uma perspectiva do trabalho. É o meu trabalho que eu estou oferecendo para vocês. E não necessariamente a minha vida pessoal, a vida pessoal do Lobo, do Bonsa, enfim. E eu acho que essa barreira, às vezes, é um pouco atravessada no jornalismo esportivo, né? Até por alguns programas que falam sobre vida de jornalista, enfim, que parece... Alguns programas são bons, mas eu tenho várias críticas a isso, porque acho que passa um pouco dos limites, né, em trazer holofotes para o que não é de interesse público necessariamente, se a pessoa não quiser expor, enfim. Acho que com acesso cada vez mais difícil
aos atletas, aos jogadores de futebol para fazer entrevistas, para conversar. A vida dos jornalistas virou um atalho para ter conteúdo, e é um conteúdo que, a meu ver, é muito problemático. Então, não existe essa obrigação, assim. Enfim, são decisões de cada um. Se cada um quiser expor, tudo bem. Se não quiser, ok, vida que segue. E outro ponto também que eu vi bastante gente falando era a dificuldade do jornalismo independente, enfim. Bom, gente, nós três estamos nessa há 15 anos, a gente sabe muito bem as dificuldades do jornalismo independente, a gente sabe as vantagens também, e quando a gente criou o meio-campo, logo depois de sair da Trivela, ali no início de 2024, foi uma decisão bem consciente também, não só assim, pelo gosto de ter um espaço nosso e de tentar manter o sarrafo do que a gente já oferecia num modelo diferente, né? Até por conta da sobrecarga que a Trivela tinha, enfim, a Trivela era muito pesada para fazer, mentalmente falando, né? Era muito desgastante. A gente queria criar um novo espaço. Mas às vezes é um espaço que o jornalismo esportivo formal, esse que não é independente, ele não oferece assim essa liberdade, essa possibilidade de falar sobre vários assuntos, de abordar o lado político da coisa, como a gente tantas vezes faz aqui, de abordar o lado humano, de deixar um pouquinho de lado o caça-clique. Então, quando a gente tenta fazer jornalismo independente, quando a gente faz jornalismo independente, a gente também tem consciência do que é dificuldade, e também a gente consegue equilibrar os pratos, né? Nesse momento que estamos independentes no meio-campo, por exemplo, a gente consegue conciliar outros trabalhos que nos ajudam. Acho que, principalmente o Lobo e o Bonsa, eles têm uma perspectiva de viver a partir do meio-campo, e aí, nisso, eu gostaria de enfatizar também como é importante vocês apoiarem. O jornalismo independente não é simples, mas depende do apoio de vocês. E se vocês são conscientes de que tem essas barreiras também a se superar, apoiem o meio-campo, apoiem a newsletter, apoiem o podcast, porque isso é muito importante para manter o projeto, enfim, para dedicar tempo ao projeto, para seguir tocando o projeto. Mais uma vez, queria agradecer Lobo e Bonsa pelo companheirismo, pela amizade, e a mim e Matias também. Enfim, quando a gente criou o meio-campo, eu já tinha algumas dúvidas que me fazem sair, assim, mas eu decidi continuar muito por conta de vocês quatro, pela amizade, porque eu sabia que talvez fosse até mais importante para vocês do que para mim. Eu queria continuar, queria fazer essa nova tentativa, enfim, consegui aguentar 2 anos praticamente. Talvez eu não apostasse por tanto tempo, mas acho que talvez seja meu maior agradecimento, assim, minha maior prova de amizade para vocês. Sei que também eu não sou uma pessoa tão fácil de lidar, os ouvintes não sabem disso, mas eu sou chato pra caramba com as coisas de trabalho, enfim, e esse respiro acaba sendo importante também, deixar um pouquinho de lado as coisas do futebol, a cobertura do dia a dia são coisas que vão me fazer bem, e a cobertura dos Jogos Olímpicos é algo que reiterou, assim, essa vontade de respirar um pouquinho novos ares, trabalhar com outras coisas, ter uma curva de aprendizagem maior no dia a dia, e agradeço vocês demais por isso. Assim, a relação continua ótima, é só uma decisão puramente pessoal. Como eu disse no início do programa, talvez eu volte para a Copa do Mundo, e é algo que eu ainda estou ponderando, porque acho que as pessoas, principalmente quem trabalha comigo, sabe como eu sou maluco por Copa do Mundo, né? Eu tenho as 2 taças tatuadas na perna de tanto que eu gosto de Copa do Mundo, e é uma motivação talvez voltar para a Copa, mas ainda preciso avaliar. Tem um projeto pessoal que talvez eu lance, e já até conversei com o Bonsa e com o Lobo. Se eu lançar esse projeto pessoal, que vai ser algo à parte, vai ser algo meu, eles vão ajudar na divulgação, então vocês vão saber através do meio-campo também se esse projeto sair, e vai ser algo bem pontual mesmo para a Copa do Mundo. Enfim, queria agradecer a todos nessa caminhada, porque
vocês dois estão do meu lado tem 15 anos, tem ouvintes que também estão há mais de uma década aí, os apoiadores, enfim, são gente que acredita no nosso trabalho e eu vou ser sempre grato por isso. Só Obrigado. para dizer, Stein, muito obrigado. Eu acho que a gente pode falar com tranquilidade, né, que a gente fez muita coisa e acho que a gente fez história. Desculpa. Mas eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer, Stein. Obrigado. Obrigado, Stein. Você está Bom, sempre no nosso coração, você está sempre do nosso lado. Espero que você encontre seu caminho, o melhor caminho para você. bom, agradeço demais, gente. Agora eu vou vou colocar a deixa para vocês continuarem o programa, né? E vocês vão saber agora, os ouvintes, em primeira mão, minha opinião sobre a pataquada que o Flamengo fez com o Felipe Luiz. Essa é a minha opinião. E sinceramente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Não tem muito mais o que falar, né, Lobo? Porque é uma demissão tão absurda, né? Sabe o que foi essa demissão? A gente às vezes estava lá na Trivela, né? E a gente fazia aquelas matérias de coisas bizarras que aconteceram no futebol da Letônia, sabe? Que aparecia lá no Ruete ao Depaz, no futebol não sei o quê. A gente não cobria esse futebol geralmente, mas tinha uma coisa tão estranha. Foi exatamente isso que o Felipe Luiz, né? Saiu lá pelo mundo. O Flamengo demite treinador depois de ganhar por 8-0, que é uma história, tipo, absolutamente bizarra, né? Eu realmente fico. Essa me pegou muito de surpresa, né? Eu sei que eu não espero muito profissionalismo não necessariamente profissionalismo, mas assim, boas decisões, né? Dos dirigentes brasileiros. Alguém até falou no Twitter, profissionais também podem tomar decisões ruins, é verdade. Mas assim, decisões inteligentes, né? Decisões razoáveis. Mas eu achei que a gente pelo menos conseguiria manter um técnico campeão da Libertadores e do Brasileiro por, tipo, mais de 2 meses, porque o cara perdeu 2 Supercopas, né? Eu fiquei realmente muito chocado. O BAP deu suas justificativas. Ele falou que quando ele percebe que o que está acontecendo hoje não nos levará a um futuro vencedor, ele tem que tomar uma decisão. E eu só quis entender assim, o que o fez, o que o convenceu de que o futuro do Flamengo não vai ser vencedor, porque por causa dos resultados desses 2 meses de começo de temporada. Pra tomar um fôlego, né? E desculpem aos ouvintes que estão vendo, porque às vezes eu sou um pouco chorão mesmo, mas esse caso do Flamengo é um desses que a gente sabe que tem muito pouco a ver, ou tem menos a ver com gramado do que tem a ver com relações pessoais e relações de poder também, né? Porque o Felipe Luiz não era um técnico do BAP, né? Escolhido pelo BAP. Ele herdou, o Felipe Luiz já trabalhava no clube, já assumiu como interino. Ele foi perguntado logo que assumiu se o Felipe Luiz ficaria e ele disse que iam avaliar e tudo mais. Mas meio que ele se tornou indemitível, né, Bonsa? Porque quando o treinador faz o que o Felipe Luiz fez, quer dizer, ganha os 2 campeonatos mais importantes do ano, e não só isso, nos 2 campeonatos mundiais, né, a Copa do Mundo de Clubes e depois o Intercontinental, faz o papel que o Flamengo fez, ele meio que se torna indemitível, né? A ponto de, inclusive, porque aí teve gente que falou... por que não aproveitou que ele não tinha contrato e não renovou? Porque ele sabe que se ele não renova com o Felipe Luiz, não importa o motivo, tá? Qualquer um. Ele poderia dizer que o Felipe Luiz pediu 50 milhões de reais por mês e tal. E dá errado. Se começa o ano do jeito que começou agora, mas com outro técnico, ia cair na conta dele, não na do técnico novo. Ia cair na conta do BAP, do Boto e da diretoria. Porque iam falar, pô, o técnico ganhou tudo e vocês não renovaram. Então ele sabia que ele não tinha muito o que fazer. Ele tentou negociar o que deu
e enfim, acabou renovando, mas nunca foi a primeira opção do BAP, nunca foi um nome que ele quis. E aí, quando acontece isso de você alinhar o substituto e o time não tá muito bem, não tem jogado bem mesmo, começou o ano mal, e tem várias justificativas para isso, né, Bons? A gente tá falando de um time que jogou quase até o Natal e antes de 30 dias estava de volta a campo, né? Então não é só que não teve pré-temporada, o time não teve 30 dias de férias, né? Não. Então, não teve. E a preparação foi toda modificada, né? Por causa de 3 resultados ruins no Campeonato Carioca. Esse foi um ponto de atrito também, né? A antecipação do uso do time principal do Flamengo antes de 2 clássicos contra o Fluminense e Vasco. E outro ponto de atrito, como você mencionou, foi a renovação, né? Então, também do Mundial para cá, do título da Libertadores do Brasileiro para cá, teve pontos de atrito entre a diretoria do Flamengo e o Felipe Luiz. Mas é isso, acho que não dá para você. Esse tem sido um começo de temporada estranho para todos os clubes brasileiros, porque é a primeira vez, né, que a gente está fazendo isso de ter brasileiro, aí o estadual, e aí, no caso do Flamengo, tem as Supercopas, agora a fase preliminar da Libertadores, daqui a pouco tem fase de grupos, acho que e como não foi super bem organizado, né, o tempo entre o fim da temporada passada e o começo dessa foi muito pequeno para todo mundo, né, basicamente ninguém teve um mês de férias e um mês de pré-temporada, né, basicamente teria que o campeonato terminar no fim de novembro e começar no começo de fevereiro para isso acontecer, né? E não foi o que aconteceu. Então acho que tá todo mundo meio ainda sem saber direito como lidar. Já tem acho que 4 treinadores demitidos e a gente ainda tá no começo de março, né, entre clubes da Série A. Mas no caso do Flamengo era claramente especial, né? Porque o Flamengo jogou quase até o Natal e tinha que voltar a campo no começo de janeiro. Eu acho que foi eu entendo que assustou, mas acho que foi um pouquinho falta de ousadia, não ter logo desencanado do estadual, falar, tá, não vai cair, né? O Flamengo não vai cair. Bota os moleques até o fim, escapa do rebaixamento e segue em frente, né? Acho que isso não foi muito bem, acho que a gente tem que levar em consideração também que os jogadores estão cansados, que o Flamengo não tem condições de ter voltado no auge dos seus poderes. E a minha questão, assim, tá, ele não era o treinador do BAP, mas tem melhor, assim, até, lógico, assim, num vácuo, tem, né, num vácuo, o Leonardo Jardim é melhor treinador do que o Felipe Luiz, tem uma carreira mais longa, tem mais trabalhos bons, teve anos em que ele era um dos meus técnicos favoritos do futebol europeu, mas não é um vácuo, né? O Felipe Luiz tem a identificação com o Flamengo, tem o seu estilo de jogo, tem a sua moral. Trocá-lo porque o Leonardo Jardim estava disponível também, não acho que é uma decisão também razoável. teve vários vazamentos, né? Bom, vazamentos bem entre aspas, tá? Para você que tá nos ouvindo, que de áudios, e áudios claríssimos, assim, né? Super claros, dá para ouvir muito bem, do BAP se justificando para conselheiros, para não sei o quem, para não sei o que lá, e claramente, e aqui esses áudios são feitos para serem vazados, tá? São áudios feitos para justificar. Inclusive, uma das coisas que supostamente vazou é que ele não gostou do Felipe Luiz ter negociado com o Chelsea durante a renovação de contrato e aí teria deixado o Flamengo esperando uns dias porque estava negociando com o Chelsea. É óbvio que isso é só uma desculpa, é para tentar jogar o cara contra a torcida, né? Para dizer, olha, ele queria trocar o Mengão pelo Chelsea e aí só não trocou porque era o Strasbourg que eles estavam negociando. Eu acho uma estratégia bem questionável, até porque, assim, sinceramente, a negociação com o Leonardo Jardim começou antes do Felipe Luiz ser demitido. Aliás, não só isso, as informações que já tinha desde o ano passado é que o Leonardo Jardim foi consultado ainda em dezembro, quando não se sabia se o Felipe Luiz ficaria.
E não tem nada de errado nisso, tá? O Flamengo não fez nada de errado em consultar, porque ele não sabia se ele teria o treinador no ano seguinte, não sabia se renovaria. E tá certo o clube de procurar opções e tem direito de explorar essas opções, tá tudo certo. O que eu não acho justo é tentar vazar essa informação que o Felipe Luiz negociou como uma forma de queimar ele com a torcida. Não deu certo, né? Acho que a torcida não comprou esse barulho de que ele, né, foi ingrato, qualquer coisa assim. Acho que não deu certo. E agora, assim, mesmo que ele tenha tentado escapar da responsabilidade no sentido de que ele não quis bancar, que não queria o Felipe Luiz em dezembro e aí não renovar, agora, mesmo que ele tenha feito tudo isso, se der errado o Leonardo Jardim, que é um ótimo técnico, acho que tem muitas chances de dar certo, porque ele sabe o que ele faz, ele é um bom treinador, a gente viu o Cruzeiro dele, mas se não der certo vai cair no BAP de qualquer forma, não vai ficar só no Leonardo Jardim, né? Eu acho que a forma como... Eu acho que a ideia dele era não deixar que isso acontecesse, mas vai acontecer de qualquer jeito, né? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto para umas outras notícias que aconteceram nessa semana, coisas assim interessantes, né? Uma delas, a FIFA liberou, Lobo, propaganda durante as pausas para hidratação na Copa do Mundo, né? Isso gerou um debate mais amplo em relação às pausas para a hidratação. E tem três coisas. A primeira é que tem momentos em que precisa, né? Assim, tem climas, tem jogos em que é necessário, né? Então, assim, no Campeonato Paulista, geralmente é necessário. Porque você está jogando muitas vezes em calor, né? Em campeonatos estaduais, que são sempre nesse começo de ano, quando você joga com 30, 35 graus, é importante. E os Estados Unidos, eu acho que cabe nisso, porque os Estados Unidos, o calor de 94 foi lendário, o Mundial de Clubes do ano passado teve paradas climáticas por outras questões, né? Porque era perigoso, tinha muito calor, tinha várias questões ali que justificam você ter uma parada climática. Mas a questão é que não é necessariamente ligado ao clima, né? Não tem essa é a questão, assim. Você vai ter a parada climática durante a Copa, mas se os caras estiverem jogando sei lá, no verão, acho que Toronto também é quente, mas tipo, se eles estiverem jogando num clima ameno, isso não interfere na decisão de ter ou não a parada. Vai ter a parada, né? Isso está transformando o jogo futebol num esporte que é bem americano, né? Você tem 4 quartos de 22 minutos. E a questão de permitir propaganda nessas paradas, como no Paulistão já acontece, né? Tem lá um Gatorade desaço quando os caras estão bebendo água, é que tem uma coisa que a gente sabe sobre dirigente de futebol, quando você dá dinheiro para eles, eles não dão de volta, né? Então, uma vez que você abre um espaço publicitário e fala, olha, tem mais dinheiro aqui, eles não vão virar e falar, tá, mas não faz sentido ter parada de hidratação, então a gente vai abrir mão desse dinheiro. Então, uma vez que você abre essa caixa de Pandora, é realmente muito difícil de fechar. E o terceiro ponto, que eu já venho falando faz tempo, e acho que isso tem a ver também, é como as entidades de futebol não entendem o produto que elas têm, né? Não entendem o esporte que elas estão organizando, porque eu acho que isso nem tem uma influência de concorrência com TikTok, streaming, blá blá blá. Mas ao travar ainda mais o jogo de futebol, ao quebrar o ritmo, né? Todas as vezes, em todos os jogos da Copa do Mundo, quer que seja, você está indo contra, né, a fluidez do jogo, você está indo contra a imersão do jogo, você está indo contra o que torna um jogo de futebol tão atraente para a gente, tão atraente para o público. Você está basicamente, isso que vai acontecer, né? Você está inserindo uma pausa oficial para pegar o celular. Se você conseguiu passar 22 minutos sem pegar o celular, todo mundo vai pegar o celular aos 22 minutos, né? Assim, a rede de celulares durante os 22 minutos do primeiro tempo da final da Copa do Mundo vai cair, porque vai todo mundo pegar o celular ao mesmo tempo e vai dar essa trava no jogo. E acho que no momento em que o futebol já está um pouquinho mais travado,
em que os jogos já não têm os mesmos estímulos o tempo inteiro, e tá brigando com coisas que tem muito mais estímulos, eu acho que essa pausa é um tiro no pé, como outras decisões das entidades também, que vão contra tornar jogos especiais, a importância dos jogos, né, a escassez é muito importante. Eu acho que essa decisão segue a mesma linha de não entender a essência do futebol e só ficar vendo, dá para ganhar mais um pouquinho de dinheiro aqui. Eu concordo totalmente com você. Eu entendo a pausa para hidratação, eu acho que é importante, não é por acaso que ela surgiu. Mas isso, o que você falou é o que vai acontecer. Na prática, acabou. Você não retira mais isso, né? No brasileiro já tá assim, né? A orientação dos árbitros no Brasileirão é parar sempre. Então a gente vai ver o jogo em julho, com 6 graus em Porto Alegre, parando. 22 minutos do primeiro tempo, ou algo assim. É inevitável que isso seja permanente pelo seguinte: uma vez que você libera, porque é um ponto muito importante dessa liberação, a Conmebol, por exemplo, proíbe, assim, textualmente, as emissoras são proibidas de colocar qualquer propaganda durante a pausa de hidratação. Qualquer. Não pode nada. Não pode nem o foguete, que é o que a gente fala quando o narrador da TV fala, tal, não sei o que, Casa do Zezinho, onde você encontra o melhor material. Não pode fazer isso durante essa pausa. A Conmebol não permite. A FIFA liberando isso, e liberando não só que se tenha propaganda, mas que ele tire a câmera do campo, né? Que é uma liberação importante. Você pode entrar em comercial. Você pode entrar em comercial, eles colocaram algumas regras, tem que ser... depois que o árbitro apita, né, são 20 segundos até você sair para intervalo, porque, enfim, para não... Acho que eles estão tentando se precaver da pessoal da operação confundir um apito de uma falta com isso, sei lá. E tem que voltar com pelo menos 30 segundos antes do fim da pausa. Mas você pode fazer qualquer propaganda. Isso, na prática, significa que os detentores de direito do mundo inteiro ganharam 2 intervalos comerciais de 2 minutos e 10. Fizeram essa conta já. 2 minutos e 10 para você fazer propaganda. Na Copa do Mundo, isso vale ouro. Ouro. Significa que a FIFA certamente vai ver os direitos de transmissão da Copa, que sempre é muito caro, aumentar mais. A disputa pela próxima Copa vai ser maior, porque a FIFA já sabe que os detentores já sabem que tem mais 2 comerciais, além dos que eles já teriam normalmente. Então, assim, isso não vai voltar atrás. O que eu acho problemático não a pausa, mas a instrumentalização comercial da pausa, porque é isso, na prática a gente vai ter 4 tempos. Então, assim, já que é para copiar os esportes americanos, né, Bonsa? Se é para copiar os esportes americanos, eu prefiro que pelo menos copie o tempo cronometrado, que aí pelo menos a gente garante que vai ter jogo, né? Porque já que o jogo para tanto aqui, pelo menos que a gente garanta no relógio, tipo NBA, que vai ter né, os 4 quartos de 12, porque, né, se a gente, então tem que ter 2 tempos de 30, pelo menos, assim, que eu acho que eles falam que é 60 minutos de bola rolando, é o objetivo, né, do futebol, e é um tempo bem razoável, faz 30 minutos cronometrados. Que aí, beleza, não tem problema. Você resolve esse... Porque eu acho que enfim, é uma descaracterização do jogo. Eu preferia do jeito que tá hoje, quer dizer, do jeito que era antes, né? Na verdade, já mudou o tempo corrido, mas sem propaganda no meio. Justamente por isso que você falou, que eles usam essas desculpas de TikTok, de fazer jogo... no TikTok, sei lá, eles inventam umas graças, né? E eu acho que tem espaço para coisas tipo a Kings League e tal, mas é diferente de futebol, né? Isso é uma outra coisa. E eu acho que tem espaço para a Kings League existir, mas não é o futebol. Ela não vai substituir o futebol. São coisas diferentes que, inclusive, convivem, tem ligações entre elas, e acho que a Kings League não vive sem o futebol. Né? Ela precisa do futebol para alimentar aquilo ali, né? Tanto que tem um monte de jogador e tal. Então, eu acho que eles só precisam tomar cuidado com isso, porque senão descaracteriza demais o futebol, e a gente já tem visto isso, né? Temos. E falando de descaracterização, assim, coisas absurdas, antes da gente ir para os jogos, não sei se vocês viram
o que a Argentina está fazendo com as suas classificações, né, as competições sul-americanas, acho que isso é um primeiro bom ponto. As classificações são das federações, né? Elas recebem as vagas e elas compartilham, né? Tanto que a Conmebol, a CBF chegou a dar vaga na Sul-Americana para a Copa Verde e tal. Então, tem bastante liberdade, né, para dar como quiser. E qual que é a situação na Argentina, né? Os campeões do Clausura, do Apertura, da Copa da Argentina, e os 2 primeiros colocados na classificação geral, né, que não são esses times, se classificam diretamente à fase de grupos da Libertadores. Eles também têm uma vaga para o terceiro colocado, né, da classificação geral, que entra na fase preliminar. Na segunda fase preliminar, né, na que a gente disputou agora há pouco, antes dessa agora que teve Botafogo e Barcelona de Guayaquil. E uma coisa que aconteceu bastante nos últimos anos é que os times argentinos foram eliminados nessa segunda fase preliminar. Aconteceu com o Godoy Cruz, aconteceu com o Boca Juniors, e nesse ano aconteceu com o Argentinos Juniors. E o problema é que, ao ser eliminados da segunda fase preliminar, esses clubes ficam sem calendário sul-americano. Eles não caem para a Copa Sul-Americana, como acontece, se não me engano, na terceira fase preliminar eles caem, né? E na fase de grupos também, quem fica em terceiro lugar, toda aquela coisa. Eles estão sem calendário internacional. E isso eu concordo que é um problema, porque é difícil, né? Você ser o terceiro colocado do classificação geral, você fez uma ótima temporada, você perde um jogo e acabou, você não tem mais calendário internacional. Eu não acho que seja justo. Mas a solução que eles encontraram é absolutamente esdrúxula. Então, agora, essa vaga na segunda fase preliminar da Libertadores vai ser passada para o 9º colocado da tabela geral, e o 9º colocado vai se classificar, e o terceiro colocado vai se classificar para a Copa Sul-Americana. Então, a Argentina do 4º ao 8º vai para a Sul-Americana. O 9º vai para a Libertadores, e o terceiro colocado vai para a Sul-Americana também. Enfim, a mudança foi aprovada pelo Comitê Executivo, inclusive até gerou protestos, né? O River está meio que ensaiando aí uma insurreição no futebol argentino, que há muito tempo, né? Desde a morte do Grondona, é basicamente comandado pelo Chiquitapia, e assim, ele faz o que ele quiser, né? Não tem basicamente oposição, ele é tipo, ele manda e desmanda, não tem nenhuma coisa. E de novo, eu acho que é algo que teria que ser solucionado. Eu acho que a CBF, mas acho que a Conmebol que deveria passar um caminho, né, para esses clubes que são eliminados, para não acabar o calendário internacional. Mas essa mudança da Argentina é só tipo absolutamente esdrúxula e engraçada, sendo bem sincero. Se fosse no tempo do Grondona, ele batia o telefone pro presidente da Conmebol, e a Conmebol anunciaria essa mudança em seguida. Esse era o Grondona era uma influência muito grande. O Chiquitapia parece não ter o mesmo... Bom, parece não. Ele certamente não tem o mesmo tamanho do Grondona. O Grondona... eu vou fazer uma comparação aqui. O Grondona pro futebol argentino é similar ao que o Ricardo Teixeira foi pro futebol brasileiro. É uma figura muito controversa, cheia de questões envolvendo, mas ele indiscutivelmente tinha acesso ao poder. Ele não fingia ter poder, ele tinha de fato. Tanto o Grondona quanto o Ricardo Teixeira tinham esse poder junto à Conmebol e junto à FIFA. Os dois eram vice-presidentes da FIFA e eram influentes dentro da FIFA, né? Eram pessoas influentes dentro da FIFA. O Chiquitapia fazer isso daí, assim, basicamente assumir a incompetência de negociar algo que é óbvio, assim, né? Porque é óbvio pro Brasil também. A gente estão falando aqui, o Bahia caiu, o Ramon caiu e também ficou sem nada, né? Ficou sem Sul-Americana, sem Copa do Nordeste, porque os times da Libertadores agora não jogam a Copa do Nordeste.
Não é muito difícil se você juntar Brasil e Argentina e bater na porta da Conmebol e falar, escuta, Conmebol, a gente precisa resolver esse negócio aqui. E aí, inclusive, tem duas soluções. Uma é mais simples e a outra é meio utópica, mas a gente vai ter que falar mesmo assim, porque é o que a gente faz. A primeira é fazer isso, classificar todos os times que caírem nas preliminares, para as preliminares da Sul-Americana. Não precisa nem ser para a fase de grupos, classifica para as preliminares da Sul-Americana, já ajuda. E isso já resolveria o problema. Mas o segundo problema, assim, para de ter preliminar, né? A gente é um continente de 10 países. Precisa ter preliminar de Sul-Americana, de Libertadores? Precisa mesmo? A gente realmente... Eu entendo a Ásia e a Europa terem preliminares, porque são continentes gigantescos, a Ásia geograficamente gigantesco e a Europa em número de países. São 55 federações na Europa. É impossível você dar a fase de grupos para todo mundo. Então você tem que ter preliminar. O Brasil tem... A América do Sul tem 10. Então, assim, não é difícil resolver isso, né? É relativamente fácil. É evidente que eles estão fazendo isso por uma questão de política, né? Porque você dá mais vagas para todos os países, e aí, inclusive os menores, os mais fracos e tal. E a gente já falou várias vezes, não é só tirar a vaga da Venezuela, tem que tirar a vaga do Brasil. Não tem que ter tanta vaga, né? Então, essa era a solução ideal. Mas eu tô colocando aqui como tópica, porque assim como o intervalo da Copa, né, Bonsa? Isso não volta atrás, né? Pois é. Uma outra solução é, tipo, não perder do Aliança Lima, né? Sendo Boca Juniors, né? Isso também pode ajudar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que rolou na Europa nessa semana, com foco na Premier League, né? Que teve rodada cheia, né? Enquanto os outros países fizeram suas Copas, né? Mas fases importantes de Copas. Na Premier League a gente teve a vitória do Arsenal sobre o Brighton. O técnico do Brighton reclamou bastante, né? Das artes das trevas do Arsenal. Acho que foi a declaração mais contundente nesse sentido de um profissional do futebol, né? Ele parecia a galera que eu vejo no Twitter sempre que o Arsenal tá jogando. Acho que havia mérito em parte do que ele falou, né? Principalmente em questões de regras, e aí de como o futebol está sendo praticado dentro da pequena área hoje em dia. Mas enfim, o Arsenal ganhou por 1-0, o City tropeçou, empatou com o Nottingham Forest, então agora o City não depende mais das suas próprias forças para ser campeão. Essa honra é apenas do Arsenal. Manchester United e Aston Villa perderam, o Chelsea goleou, né? Porque para o Aston Villa perder, o Chelsea tem que ganhar. E o Liverpool não aproveitou, perdeu do Wolverhampton com o gol do André nos acréscimos, e a briga pela vaga na Champions League continua bastante embolada, né? Manchester United e Aston Villa tem 51 pontos, Chelsea e Liverpool tem 48. Mas o assunto mais relevante da Premier League é que o Tottenham não consegue ganhar um jogo, né? Assim, nenhum jogo. Dada a situação, esse jogo contra o Crystal Palace em casa, né? Não que isso ajude o Tottenham, porque o Tottenham é um horror no Tottenham Stadium. Era uma vitória obrigatória, né? E levou 3-1, teve jogador expulso e agora tá a 1 ponto só da zona de rebaixamento, né? E foi meio que uma progressão, né? Porque talvez ficou mal acostumado com a temporada passada, que o Tottenham e o Manchester United ficaram por ali, mas nunca correram risco sério de rebaixamento. Mas o Tottenham tá cada semana se aproximando da zona do rebaixamento. E aí tem uma coisa que eu gostaria de ver como que se traduz em inglês, que é como que tipo um clube desse tamanho na Inglaterra, né, lida com a briga contra o rebaixamento, porque a gente vê aqui no futebol brasileiro várias vezes, né, que o clube grande é puxado para baixo, é mais pesado, né, é mais difícil você tem, sei lá, um West Ham briga contra o rebaixamento, que é grande também, mas não é tanto, mas briga contra o rebaixamento a cada 3, 4 anos, né? O Nottingham Forest estava até outro dia na segunda divisão. São clubes que sabem o que estão fazendo ali embaixo, né?
pro Tottenham isso é uma novidade, né? Você tem realmente um risco de rebaixamento. E acho que... Por que isso está acontecendo, Lobo? Qual que é o rolê? Bom, o Tottenham tem... Os números eu acho que são bem impressionantes, né? 5 derrotas seguidas, 9 jogos sem vencer na Premier League, não vence desde dezembro. A gente tá em março, hein? Desde dezembro o Tottenham não ganha. É a primeira vez desde 2004 que perde 5 seguidas na Premier League. E outra coisa que eu vi é que a campanha em casa do Tottenham, depois desse número de rodadas, é a pior nas 2 primeiras divisões, em casa, só em casa. Só perde para um time, que foi o Sheffield Wednesday, e agora foi o Wednesday que foi rebaixado foi punido, né? Teve uma punição porque ele entrou em processo de falência, e aí teve uma punição, e ele acabou... foi o time que mais... rebaixado com maior antecedência na história da Championship. O Tottenham só é melhor que esse time. Acho que isso diz bastante coisa sobre o que é a campanha do Tottenham em casa. São 10 pontos até agora em casa do Tottenham. Os torcedores eu achei... Os ingleses têm cantos muito bons, né? E eles são muito engraçadinhos. Tanto pra zoar eles mesmos, o próprio time, quanto pra zoar os demais, né? E os torcedores do Crystal Palace, que é outro time de Londres, estavam cantando Say Hello to Millwall. Que é outro time de Londres que tá na segunda divisão. Como você falou, na temporada passada o time ficou em 17º, mas não brigou contra o rebaixamento em nenhum momento, porque os 3 times que estavam na zona do rebaixamento não só fizeram um acampamento, eles fizeram uma casa de alvenaria nas vagas, né? Eles se estabeleceram a tal ponto que eles, enfim, criaram raízes ali. Então ninguém brigou contra o rebaixamento, basicamente. Dessa vez é diferente, e a gente tá vendo aí 3 times que são times importantes da Inglaterra, e um deles que acabou de se recuperar, que é o Nottingham Forest, que você falou, estava na segunda divisão até outro dia, se classificou para a primeira competição europeia depois de 30 anos, né? E 2 outros que são clubes muito tradicionais, né? Que estão acostumados a estar na primeira divisão, o West Ham e principalmente o Tottenham. O Tottenham não briga contra o rebaixamento desde 77. 77. É bastante coisa. Porque a gente viu muitos anos medíocres do Tottenham, mas medíocre, como a própria palavra indica, é ali no meio da tabela, não era no fim. E o Tottenham tá vivendo isso. Tem muitos motivos, né, Bonsa? Porque a gente sabe que a decisão foi acertada de demitir o Postecoglou, no sentido de que o time não jogava bem, não era um bom time do Postecoglou, ganhou a Liga Europa muito porque era um time melhor do que os outros que enfrentou no caminho, mas na Premier League foi uma campanha muito ruim, mais perdeu do que ganhou. E a decisão me pareceu certa. E até a contratação do Thomas Frank também pareceu certa. Eu acho que nós aqui falamos que parecia uma boa ideia de contratar um técnico que faz um trabalho tão bom no Brentford. Não deu certo. E entre as coisas que sempre se repetem desde o Pochettino, estão mentalidade do time, a mentalidade dentro do clube como um todo. E aí, isso, todos os técnicos falam sobre a mentalidade perdedora. E tudo bem, você pode falar, o Mourinho e o Conte sempre gostam de falar mal e tal. É até verdade, mas, por exemplo, o Conte, ele cria... o Mourinho é um pouco assim também, mas acho que o Conte é mais divisivo. Ele cria muitos antagonistas nos clubes que ele passa, mas ele cria também muitas paixões. Muita gente adora o Conte para sempre. E o Conte, assim, o Tottenham é um dos clubes que ele fala que ele nunca viu desse jeito, assim, nunca vi. Ele treinou o Siena, mas ele nunca viu. O Mourinho falou que é o único clube que ele não tem carinho. Ele treinou vários clubes ao longo da história dele, e é bem da verdade, mesmo que ele tenha deixado rusgas nas saídas de vários deles, ele é querido na maior parte desses clubes, assim, posso falar com tranquilidade. Agora, a relação com o Porto talvez tenha dado uma azedada porque ele voltou ao Benfica, onde ele teve uma passagem muito curta no começo da carreira, mas todos os outros, Real Madrid chegou a cogitar voltar com ele aí em algum momento,
A Inter, ele tem uma relação muito boa. Acho que agora também azedou um pouquinho. Agora talvez tenha azedado um pouco. E mesmo no Manchester United, que, enfim, também foi uma passagem complicada, mas, assim, é o melhor técnico do Manchester United desde que saiu o Ferguson. O que diz muito sobre o Manchester United nesses últimos 15 anos. Mas enfim, dá pra você ler por aí. No Chelsea ele é ídolo até hoje da torcida, vai ser pra sempre. Então acho que diz um pouco que o Tottenham é um clube problemático. O Daniel Levy saiu da direção do clube, ele era apontado por muitos torcedores como o grande problema. Talvez ele faça parte disso, e eu acho que ele faz, mas ele claramente não era o único, porque ele saiu em setembro. Já tem bastante tempo que ele saiu. E a direção continua tomando decisões ruins. A última delas, contratar Igor Tudor para o lugar do Thomas Frank. Não é só o problema porque o Thomas Frank e o Igor Tudor têm visões muito diferentes de futebol. Isso acontece e talvez você pode até argumentar que seria proposital. O problema é que você contratar o Igor Tudor é um erro para um time do tamanho do Tottenham. Se fosse o Nottingham Forest contratar o Igor Tudor, eu entenderia um pouco. Eu juro que eu tenho a sensação que já contratou e já demitiu. Não é verdade, mas parece, né? Poderia ser, né? Poderia ser. Mas o Tottenham eu acho que precisa pensar um pouco mais. Vamos lembrar, a gente falou outro dia aqui de receita, né, Bonsa? O Tottenham tá entre as maiores receitas do mundo no futebol. A gente não tá falando de um time pobre. Não, nem um pouco. Fiquei até surpreso no último estudo da Deloitte, né? Eles têm mais de 100 milhões de euros em faturamento do que o Chelsea, né? Que é muito louco, né? Isso aqui tira venda de jogadores, né? O Chelsea vende muito jogador, né? Porque ele basicamente é um balcão de negócio. Eles não consideram venda de jogador uma receita orgânica, né? Orgânica. Porque você não pode colocar no orçamento, você não pode prever, você não pode projetar, então... embora o futebol brasileiro faça isso, né? Faça isso. O tempo inteiro. Tem que vender 120 Faça isso milhões, documentalmente, né, Bonsa? Põe no orçamento venda de jogadores. Eu acho muito louco. Mas ao mesmo tempo, né, ele tá uns 150 milhões a menos do que Arsenal, City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. Eu acho que essa é a questão espiritual que atrapalha o Tottenham. A gente tem a questão específica, né, a pontual dessa temporada, que foi não deu certo com o Thomas Frank. Ok, não bateu. Acho que ele é um bom treinador, acho que ele pode fazer um bom trabalho em outros clubes, mas não bateu com o Thomas Frank. Ok, a temporada já começa amaldiçoada dessa maneira. E também, não só por não ter dado certo com o treinador, mas também porque o Kulusevski e o Maddison, que são dois líderes do time, né, e acho que isso também não pode ser ignorado, quando se fala tanto de comportamento também do Tottenham, não estão a temporada inteira, né? Desapareceram dessa temporada, né? Eram dois líderes técnicos, dois jogadores mais importantes, de maior estatura do elenco, e que não estão fazendo parte dessa temporada porque estão machucados. E houve realmente uma epidemia de lesão, né? O Charles Marques de Souza até disse, mais de tanto jogador machucado. E já era um clube que vinha de uma temporada de baixa, né? Mas acho que muito da questão é justamente que em outros clubes, depois de uma temporada como a passada, você usa o título da Liga Europa para se erguer, né? E não para continuar, tipo, meu Deus, né? E parece que é mais ou menos essa linha que o Tottenham está levando. Acho que um símbolo muito legal, muito representativo disso é o Van de Ven, que é o capitão do time, foi expulso desse jogo, já tretou com 2 treinadores dessa temporada, ou pelo menos se desentendeu, ou meio que não parece respeitar, né? E é o capitão do time. E acho que eu não sou fã do Tudor, mas a contundência com que ele tem criticado os jogadores tão rápido, né? Junto com as declarações de treinadores anteriores, me indicam que realmente tem um problema seríssimo de vestiário no Tottenham, né? Mas essas são as questões pontuais para essa temporada. Acho que até não necessariamente explicam, mas são o que levou o Tottenham até aqui. Mas o Tottenham tem um problema mais existencial, que é estar em um limbo dentro do futebol inglês. O Tottenham, talvez o rótulo de Big Six mais atrapalhe o Tottenham do que ajude. Porque a exigência, quando fala de Big Six, é que ele seja
que nem o Manchester City, que nem o Manchester United, que nem o Liverpool, que nem o Arsenal, que nem o Chelsea. E ele tá um pouquinho para baixo disso, né? A gente acabou de falar do dinheiro, tem mais dinheiro do que o Tottenham, do que o Chelsea nessa temporada, faturou mais na última temporada. Em faturamento, é por isso que ele tá no Big Six. Mas ainda é um clube que opera um passinho para trás e opera acima de todo o resto. Então ele tem a obrigação de, ao mesmo tempo, operar, de ao mesmo tempo ser tão forte quanto os outros 5 e ser muito melhor do que todos os outros times da tabela da Premier League. E essa é uma temporada em que as coisas estão mais equilibradas do que nunca. Acho que isso também é uma questão pontual. Mas o principal é que o Tottenham, ele não consegue, porque eu acho até que seria irresponsável, agir como um clube realmente grande, do nível de Manchester United e Manchester City. Uma das críticas do Ange Postecoglou é sobre a estrutura salarial do Tottenham, e até saíram notícias algumas semanas atrás de que o Tottenham planeja reformular, né, passar a gastar mais com salários, porque sua folha salarial é tipo metade da do Manchester City, mas ao mesmo tempo ele tem as obrigações desses times do Big Six. Então o que ele não pode fazer? Ele não pode mandar todos os seus jogadores de 30 anos embora e contratar uma molecada e dar 2, 3 anos para eles se desenvolverem. Ele não pode fazer esse tipo de projeto de médio e longo prazo que um Brighton faz, que um Brentford faz, né, que clubes menores da Inglaterra têm mais liberdade para fazer. Ele tem que, ao mesmo tempo, equilibrar as exigências de um clube grande com os métodos de um clube de meio de tabela. E aí é realmente muito difícil, né? E não é nem assim por incompetência, às vezes mas você consegue um acordo com o Berechese, de repente o Arsenal vem e fala, não, e o cara vai pro Arsenal, porque sim, né? Porque a menos que ele realmente goste muito do Tottenham, é a melhor decisão. Então acho que o Tottenham sofre muito por viver nesse limbo do futebol inglês, e isso meio que dita muito das suas decisões, né? Ele conseguiu fazer esse projeto de mais longo prazo com o Pochettino e entrou nesse grupo. E aí, o que o Tottenham faz depois? Preciso de um título. Eu sou um time grande, eu preciso ganhar um título. Né? Impossível. Como assim? Eu sou fundador da Superliga e eu não ganho título desde 2008. Eu preciso ganhar um título. Então, contratou Conte, Mourinho, e aí demite, e aí não tá rolando, e aí toma as decisões precipitadas, né? E tudo isso junto, acho que puxa muito o Tottenham para baixo. Então, eu entendo quando até o pessoal tá comentando aqui, o K Sports, não sei, sobre o Brighton. É que é muito mais fácil fazer o que o Brighton faz no Brighton do que no Tottenham. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? O Corinthians... Alguém sabe qual a posição do Brighton nessa temporada? Essa é a minha questão. O Brighton tá em 14º. O Brighton não tá fazendo uma boa temporada. E ninguém liga. Ninguém liga. Ninguém se importa. Faz parte. Eles estavam lá em cima, brigaram por vaga na Champions League, mas todo mundo entende que essa temporada não deu. Contrataram mal, não tá funcionando, não tá entrando. Tudo bem, vai pra próxima. Isso não pode acontecer com o Tottenham, porque a gente liga. Exatamente. Então eu dou exemplo assim, eu não tô comparando tamanho de time, tá? Vou só pegar um time que tá com problema financeiro e precisa arrumar. Se o Corinthians amanhã resolve falar, beleza, pessoal, a gente vai adotar a estratégia do Mirassol. Vamos contratar os jogadores que o Mirassol, do tipo de jogador que o Mirassol contrata. É muito mais difícil funcionar. Não só porque quando você negocia com um time do Big Six, ou como o Corinthians, né? O jogador pede mais, então você não consegue gastar tão menos quanto o Mirassol gasta. E no caso do Tottenham, é muito mais difícil quando ele vai negociar com o Milan, contratar um jogador do Milan, e o Brighton vai negociar um jogador com o Milan vai pedir naturalmente mais pro Tottenham. E o jogador vai pedir naturalmente mais. Então, assim, ele já vai gastar mais. Esse é um aspecto. O segundo, a pressão no Tottenham é muito maior do que no Brighton. É isso que você tá falando. 14º, se o Tottenham tivesse exatamente na posição do Brighton, o pau ia estar cantando também. Não ia ser igual agora, porque tá brigando contra o rebaixamento, mas 14º pro Tottenham é uma vergonha ainda. A gente tá falando, é isso, um time do top 10 de receitas do mundo.
A crítica seria pesada. A gente viu o estádio, a gente vê a torcida gritando, protestando. A gente viu os protestos nesses últimos anos e tem sido constante. Então, é difícil reproduzir um trabalho do Brighton, ou da Atalanta, ou do Sassuolo, ou, enfim, da Real Sociedad no Tottenham. Porque o Tottenham existe uma pressão muito maior por tudo que ele envolve. É um time de top 6, é um time de torcida, é um time que tem pressão dos donos, né, o grupo que é dono, embora não apareça, eles cobram os resultados e cobram resultados com pouco dinheiro. Então, assim, é esse limbo. Não gasta como o Chelsea, mas tem que brigar com o jogador com o Chelsea. E aí, assim, pode pagar mais que o Brighton, mas não pode ser muito a mais, porque senão você contrata pouco. Então é difícil, precisa de um trabalho, é um trabalho de incompetência. O Tottenham tem sido incompetente, e tem sido incompetente especialmente dentro de campo também, porque durante muito tempo conseguia ali se virar dentro de campo, como um Pochettino da vida conseguiu resolver bastante, mas assim, o Tottenham é muito mais sujeito a nuvens e trovoadas. O Chelsea passou por vários problemas administrativos nesses últimos anos. A gente viu o Abramovich sair, o time... Mas é um time que tem mais dinheiro, foi comprado por um grupo muito mais rico que os donos do Tottenham e que, enfim, está muito mais disposto a fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que passa pelos donos, passa pela gestão do Tottenham, que é muito ruim nesses últimos anos. E passa por campo também. O trabalho de campo é ruim, o trabalho do Igor Tudor é ruim, o trabalho de jogadores é ruim, que não é pra ser. Tudo tá fazendo menos. A diretoria faz menos do que deveria, o técnico faz menos do que deveria e os jogadores fazem menos do que deveriam. Pro Tottenham é uma combinação que não pode acontecer, né? Sem dúvida. Sem dúvida é incompetência. A Fernando Andrade tá achando que a gente tá passando pano aqui pro Tottenham. A gente não tá passando pano pro Tottenham. A gente falou de todos os erros que o Tottenham cometeu, várias decisões erradas e até assim, algumas até talvez alguns jogadores que o Tottenham contratou eu gosto. Eu acho que são bons jogadores. O Xavi Simons parecia uma ótima para contratação. Parecia bom jogador, eu gosto do Kudus, eu gosto de alguns caras que... O Colomoni já teve ótimas temporadas, eu acho que tem alguns reforços ali bons, né, que não estão dando certo, mas que não eram necessariamente ruins, mas só que tem só isso, tem a questão pontual e tem a questão mais ampla, né? Do que o Tottenham, da posição, né, que o Tottenham tem no futebol inglês. Tem algumas bobagens, tipo o Solanke, né? Não que o Solanke seja um mau jogador, na hora, mas a gente falou muito na 60, época que milhões, evidentemente você gastou demais para contratar o Solanke. Um time como o Tottenham, no Chelsea isso seria um problema. No Tottenham é um problema muito maior, porque você comprometeu uma parte muito maior do seu orçamento, né? Vamos fechar o programa passando rapidinho pelas Copas do Rei, da Itália e da França. Na Copa do Rei, o Barcelona, olha, ficou mais perto do que eu imaginava, né? O Atlético de Madrid deixou o Barcelona atacar bastante, né? Até teve suas oportunidades também no fim do primeiro tempo, né? O Griezmann teve pelo menos duas, acertou uma bola na trave, outra defesa do goleiro do Barcelona, mas o Barcelona levou para 3-0, teve ainda 18 minutos mais acréscimos para forçar a prorrogação, não conseguiu, então o Atlético de Madrid vai para a final da Copa do Rei, tentar o seu primeiro título de La Liga, né, em 2020 e 2021, quando foi campeão, e seu primeiro título de Copa do Rei em mais de 10 anos, né, aquela Copa do Rei lá do Falcão ainda é a única que o Atlético de Madrid conquistou com o Simeone, que é meio que uma falha, né, porque assim, vocês entendem que ao longo de 38 rodadas não dá para fazer mais pontos do que o Barcelona, do que o Real Madrid o tempo inteiro, né, mas dava para ter tido mais sucesso na Copa do Rei, apesar do trabalho do Simeone ser fantástico. Eles vão enfrentar a Real Sociedad, que venceu as duas partidas contra o Atlético Bilbao e garantiu vaga na decisão. A Real Sociedad também tem final de Copa do Rei recentemente e foi reerguida pelo Pellegrino Matarazzo, né? A Real Sociedad
parecia ter dado um passinho para trás, né? Era um dos times legais ali da Espanha, o time que você pega no Futebol Manager, né? Termina sempre em quinto e sexto, aí você vai lá e segue campeão. Na temporada passada foi 11º colocado, e nessa tinha começado uma ótima temporada. O Pellegrino Matarazzo chegou em dezembro e ainda está invicto em uma liga, e ainda chegou à final da Copa do Rei, vencendo o Atlético Bilbao 2 vezes. Eu já, se fosse ele, daria uma estátua pro cara. Atlético de Madrid e Real Sociedad farão a final da Copa do Rei no dia 18 de abril. Na Itália, a gente teve um empate entre Como e Inter, no jogo de ida das semifinais. Na outra, deu um empate também, Atalanta e Lazio. Lá e de volta, empatou os 2 jogos, não tem muito o que falar. Na França, a gente teve uma epidemia de pênaltis. Teve 3 confrontos que foram decididos nos pênaltis. Inclusive, o Lyon, do Hendrick, foi eliminado pelo Lens, né, o segundo contra o terceiro colocado da Ligue 1. O Hendrick acertou o seu pênalti, então continua forte por vaga na Copa do Mundo. O Estrasburgo venceu o Reims, e nas outras disputas de pênaltis, o Nice derrotou o Lorient, e o Olympique de Marseille foi eliminado pelo Toulouse. As semifinais serão Lens e Toulouse, e Estrasburgo e Nice. Alguma coisa sobre Espanha, Itália ou França? Ou França, você também pode falar de 2, se você quiser. 2 territórios à sua escolha, né? Eu achei curioso que o Atlético de Madrid é talvez o roteiro mais manjado de todos os tempos, né? Se fosse uma série, é aquela série que você sabe, putz, vai acontecer isso, né? Tá na cara que vai acontecer. E acontece exatamente o que você imagina. O que você imagina quando o Atlético faz 4-0 no primeiro jogo? Você imagina, no segundo jogo, eles vão trancar a casinha e dane-se, joga a chave fora e vão ficar esperando. E foi exatamente o que aconteceu. É que, claro, que correu um risco, poderia ter dado ruim aí, né? Mas no fim deu tudo certo. O que me chamou a atenção, Bonsa, foi o número de pênaltis, como você ressaltou, da Copa da França. Muitos pênaltis, né? Muitas decisões por pênaltis. Mas a gente vai ter confrontos até inusitados, né? Se a gente pensasse no começo da temporada que as semifinais da Copa da França vão ser Lens e Toulouse, Estrasburgo e Nice, acho que praticamente ninguém acertaria, né? Ninguém imaginaria que nem PSG, nem Lyon, nem Marseille estariam entre os semifinalistas da Copa da França. Foi uma sequência de times. O Estrasburgo, acho que desses aí é o que faz mais sentido, né? Por tudo que a gente já falou, até porque é o time também, B do Chelsea, né? E o Nice também, né? Que também teve o investimento do Ratcliffe recentemente, né? Que venha numa boa sequência de temporada, né? Nessa tá brigando contra o rebaixamento também. Inclusive porque o Ratcliffe colocou o time em liquidação, né? Pois é. Mas era até vim pegar aqui 10 anos, basicamente, de top 10, né? Vinha de 4º e 5º lugar, então pelo menos você tem ali um lastro também para o Nice. E o Lens está fazendo uma grande temporada, né? Assim, não tem muito que... O Lens tá brigando pelo título da Liga com o PSG, então... que não seria uma coisa antes da temporada que você apostaria. Antes da temporada você não apostou, mas ao longo da temporada faz sentido o Lens chegar na semifinal. O que não faz sentido é não ter o PSG, né? Isso aqui é realmente estranho. Mas vai ter um campeão legal, aparentemente, na Copa da França. E o Lyon, sabe quando foi a última vez que o Lyon foi campeão? Tem alguma coisa? Não sei. 2012. Faz 15 anos que o Lyon, 14 anos que o Lyon não ganha um título. Bastante. O que é meio assim também, né? Coitado, o que ele vai fazer? Vai ganhar a Champions League? Mas basicamente faz 14 anos que ele não ganha a Copa da França, né? Na verdade, já chegou numa final de Copa da Liga. Uma Liga Europa, poderia ter beliscado. Poderia ter beliscado uma Liga Europa, mas não ganha título. Aí o Lyon foi heptacampeão francês lá com o Juninho Pernambucano, não ganha o título há 14 anos. É muita coisa, né? Se a gente pensar por um time... Um Lyon, mas agora passou por muitos problemas aí, né? Dos John Stector da vida. E a Itália eu escolhi ignorar porque, assim, a Itália tem ida e volta, né? Então, e os 2 jogos empataram. Então, quer dizer, não valeu nada. Quem ganhar, o próximo jogo passa.
Exatamente, foi só tipo bom para quem jogou em casa, quem jogou fora, né? Agora vai jogar em casa e só precisa ganhar. Então é basicamente isso. Não tem problema, Fernando Andrade, a gente entende, foi um mal entendido aí, não achei que a gente estava sendo atacado, a gente estava só, né, debatendo, discutindo. O Radcliffe está investindo em outro país, está investindo no dele, né? Ele está investindo, eu entendo o que você quis dizer aí, mas ele está investindo no Manchester United, né? Então não tem problema com a imigração, porque ele é de lá. Vamos para o nosso fim de semana, Felipe Lobo? Vamos para o fim de semana. Só lembrar que você que não é inscrito na nossa newsletter, newsletter.meiocampo.net, você vai receber a nossa newsletter toda semana, toda sexta, você recebe gratuitamente. Se você quiser contribuir para o nosso trabalho, você assina a newsletter e você recebe uma edição extra na terça-feira, também fechada para assinantes. E você também pode contribuir sendo membro aqui no canal do YouTube. Se você ouve a gente pelos tocadores, que é a maioria, inclusive, das pessoas, você pode vir no YouTube e se tornar membro. No plano centenário, que é o plano mais alto, você se torna membro aqui do YouTube, tem acesso ao nosso grupo de membros no WhatsApp e também tem acesso à nossa newsletter. Então, você tem acesso ao pacote completo. Então, agradeço a todos que são nossos apoiadores, que estão sempre aqui com a gente também, né? Então, é isso, bom. Se a gente tem o fim de semana e hoje tem a newsletter para quem está vendo ao vivo, vai receber a newsletter já já. Se você está ouvindo esse programa, aí você já tem a newsletter no seu e-mail se você é inscrito. E se você não é inscrito, se inscreve agora, né, pô? É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima.